Cris Novelli mandou essa artezinha pra gente e disse o seguinte: Marco, terminei essa peça faz pouco tempo. Eu quis seguir uma direção de arte mais Magic the Gathering, com uma iluminação mais realista e etc. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre se eu consegui ou não atingir essa direção. Consegue dar um toque nela? Yes, sir. Vamos ver. Cris, eu acho que assim, esteticamente, eu vou ser bem sincero, eu não acho que ela parece muito uma arte de Magic the Gathering. Esteticamente. Eu posso estar equivocado, porque também não sou o grande especialista de Magic no Brasil. Quando eu olho pra essa imagem, eu sinto outros jogos, uma outra direção de arte, pra falar bem a verdade assim, né? Não só outros jogos, mas uma outra direção de arte que não é Magic. Talvez a minha percepção a respeito de Magic seja muito limitada, tá bom? Lembrando sempre disso. Mas quando eu penso em Magic, eu penso em uma direção de arte bem mais realista, mas não só no desenho, mas também nas cores, né? Essas cores que são muito berrantes, muito artificiais, elas não condizem tanto com Magic, tá? E uma coisa que faz com que essa imagem ela tenha esse aspecto um pouco artificial é que você provavelmente não usou muitas referências diretas tanto pro desenho quanto pros materiais. Então, por exemplo, essa arma da personagem aqui, ela tá claramente uma arma que você fez de imaginação. E eu acho que isso, pra uma proposta de deixar o negócio realista, não funciona, sabe? Então vamos partir do pressuposto que mesmo que Magic tenha mudado bastante de direção de arte, a sua proposta era fazer um negócio muito realista. E aí, pra fazer um negócio muito realista, você vai ter que se debruçar sobre algumas técnicas de pintura e de desenho, que é o uso de referência direta mesmo, tá? E eu percebo isso porque tem várias coisinhas que são decisões que, tipo assim, se fosse qualquer outra direção de arte, estaria legal. Mas os fundamentos de pintura e de entendimento de luz e sombra, eles não estão no ponto ainda pra gente chamar isso de uma pintura super realista, saca? Vamos começar acho que pelo principal, que seria esses pontos de contraste, né? Quando a gente olha de longe a imagem, eu acho que, por exemplo, essa perna da personagem tá chamando muito a atenção. Eu acho que a gente tinha que olhar pra essa imagem e ter um ponto de contraste principal aqui, ó. E a gente até tem um pouco disso no rosto, mas essa perna aqui, ela tá hiper contrastada, tanto na luz direta, que tá deixando, tipo, aquele branco muito estourado, quanto na parte escura, que tá indo pro muito escuro. E quando eu falo de fundamentos de luz e sombra, é que você, nessa imagem, parece que tá ignorando muito as fontes de luz que estão no cenário. A luz, ela não vai só bater de forma direta nessa perna e acabou. Ela vai refletir em todos os lugares, assim, sabe? Então, coisas que vão ajudar você nessa peça do jeito que você tem ela hoje, que eu faria, de mudanças, tá? Primeiro, tira esses contrastes excessivos que tem na parte de luz e sombra. Eu acho que eles estão queimando muito essas suas cores. Tipo, tá indo pra um branco muito extremo. E uma outra coisa que já vai ajudar de imediato em praticamente toda a peça é trabalhar melhor nas suas luzes de rebatimento. Isso é é o mais importante aqui, de imaginar que essas luzes, elas estão ricocheteando e voltando nessa perna da personagem. Ó, ela não é uma forma tão dura assim, sabe? Ela vai ter uma transição mais suave em vários pontos, tipo essas aqui. Mesmo se tiver uma luz direta, ela vai ter uma transição suave porque é um cilindro nessa perna. Claro que ela vai ter toda uma estrutura que é importante você até trazer uma estrutura melhor para essa perna, porque ela tá bem estilizada ainda. Acho que daria para estruturar ela de uma forma um pouco mais natural. Trabalhando melhor nessas formas. Eu tô fazendo sem referência, o que tá errado, né? Eu deveria estar usando uma referência, mas são fundamentos bem claros pra mim que estão faltando um pouco aqui. Essas luzes de rebatimento e as transições serem mais suaves também. Então vamos supor que se essa luz tá batendo tão forte nessa perna, a primeira coisa que iria acontecer
é que ela vai ser refletida para outras áreas. Então, por exemplo, esse braço aqui, ele claramente estaria iluminado. Essa luz de rebatimento estaria iluminando esse braço. E colorindo as sombras também. Colorindo não é só saturar, tá? Colorindo é trazer mais variação de matiz. Eu vou tirar um pouco desse queimado que ficou. De provavelmente você ter usado um Color Dodge aqui. Ou um Linear Dodge, não sei. A mesma coisa dessa luva aqui, ó. Essa luva, se tá próximo de uma área tão iluminada quanto a perna dela, tem que ter uma bouncing light, tem que ter uma luz voltando. Não existe no mundo uma luz que não vai rebater dessa intensidade aqui. Especialmente num ambiente tão escuro quanto esse. Então, mesmo num ambiente escuro, as suas sombras, elas estão sendo iluminadas de alguma maneira. Especialmente se a luz estiver direta num elemento branco como esse, certo? E aí, essas sombras também, elas poderiam definir melhor a estrutura do rostinho dela. Que também está muito simples. Acho que tem que ter um pouco mais de nuance. O dente dela ele tá só aquele Mentex, tá ligado? Aquele Mentex Firmino style. Tomar um pouco de cuidado, trazer um pouco de estrutura pra dentro da boca também é importante. Trazer uma curva pra dentro dos dentes, né? Voltar um pouco com essa estrutura do rostinho dela. Pra não ficar completamente cartoonizado, né? Aqui é super importante você pegar umas referências diretas talvez de mímicos. Tem uma ideia. A gente pode procurar pôster do melhor filme dos últimos tempos. É que essa cena tá escura a ponto de perder elementos da sombra, né? E aí, se isso fosse acontecer, os elementos de cenário que você pintou, eles iam ficar todos escondidos. Você tá vendo como a gente tem uma estruturinha aqui no rosto dele? Pode ser interessante trazer isso, né? Deixar aqui do lado, pra eu copiar. Eu acho que essas luzes estão um pouco estilizadas demais. Que vai unificar um pouco mais, ó, e suavizar essas transições muito duras que você fez, porque essas transições muito duras, elas cartoonizam a sua pintura. E se a ideia é fazer algo realista, como você mencionou, eu acho que a gente precisa trazer algumas transições suaves nessas formas. Eu acho que esse dente de Mentex tem que estar um pouco mais escuro, viu? Acho que basicamente você está trazendo muitas transições duras. E aí isso faz com que a gente perca as formas. De novo, né? Eu acho que era muito importante ter uma referência mais direta para essas imagens aqui. Se você almeja Magic mesmo, acho muito importante. Não dá para depender só da memória para fazer essas pinturas ou só dos fundamentos, porque eles vão mostrar as suas limitações em algum momento, tá? Todo mundo tem limitação, tá? Deixando bem claro. Não é como se eu soubesse tudo. Só tô falando que, tipo, todo mundo tem as limitações, né? Então, faz parte deixar uma referenciazinha do lado para você se orientar. Não é copiar exatamente a referência do jeito que eu tô copiando aqui do Coringa 2, mas é que o Coringa 2 é perfeito, né? Então, pra mim faz sentido. Mas é você lembrar de algumas coisas, sabe? E eu também tentaria deixar essa pintura um pouco mais solta. Eu tentaria deixar essa pintura um pouquinho mais solta, porque agora ela tá bem plástico. Isso, artificial, meio plástico. Então quando você traz um pouquinho de pincel com textura, algumas transições mais soltas, um pouquinho de sujeira, isso remete naturalmente a pinturas mais tradicionais e naturalmente é a fonte que a galera do Magic bebia. Eu não sei se eles bebem ainda, aparentemente eles são uns vendidos. Tem que dar uma agrupada melhor nos valores, que também tem muitas áreas só exageradamente iluminadas, sem a forma estar iluminada, né? Você só pintou o material em si. Mas enfim, eu não posso passar muito mais tempo nessa imagem, mas eu tô passando algumas direções, ó, de coisas que eu faria, pra dar uma naturalizada um pouco na sua pintura, tá bom? Eu não tenho uma dica
específica, porque isso não sinto que vai te ajudar. Mas são apontamentos para você estudar e se aprofundar nos fundamentos mesmo, porque é um negócio que não é uma dica que vai resolver, né? Eu acho que é uma forma de você dar continuidade para os seus estudos, tá bom? E pensa bastante nas bouncing lights. Não só luz de recorte, tá? Luz de recorte ela é um jeito de você brincar com a luz, mas ela é meio limitada também, né? Pensa mais nas bouncing lights, nessa iluminação que volta do cenário, que volta de outros elementos, e menos em luz de recorte. Luz de recorte é só uma ferramenta, tá? Fundamento de luz é muito mais do que isso. Foca mais nas luzes diretas, luzes de rebatimento, ilumina a forma e etc, tá bom? Mas enfim, daria pra fazer um paintover bem completo nessa imagem, assim, daria pra mudar bastante coisa, especialmente do cenário, né, que tem muita transição dura. Olha quanto de transição dura que tem no cenário. Eu tiraria tudo isso aqui. Se você tem sombra com sombra, vai pra transições mais suaves. Definitivamente você precisa de transições mais suaves na sombra, tá? Até pra não chamar tanta atenção. Dá uma quebradinha nessas edges aqui. Porque a gente, na sombra, a gente tem baixo contraste. E baixo contraste, assista nossas aulas de edges lá na área de membros. Baixo contraste significa transições mais suaves. É o jeito que o nosso olho funciona. Então, para você simular o jeito que o nosso olho funciona, é legal você trazer algumas dessas transições suaves também. Olha essa parte da oclusão aqui embaixo desse elemento, que eu não sei o que é, parece uma batata. Ó. Tá vendo como ela tava com uma transição muito dura? Estudo de observação de algumas artes das cartas desbloqueia muita coisa. Sim, mas como você precisa estudar fundamento de luz e sombra, eu recomendo muito que você faça estudos de natureza morta, tá? Eu acho que estudos de natureza morta são excelentes para você aprender como a luz funciona realmente. E, obviamente, ter referências mais diretas para quando você for ilustrar é muito, muito, muito valioso. E nem sempre você vai encontrar essas referências na internet. Então o que você vai ter que fazer? Comprar uma arma e tirar a foto de vestido de Arlequina. Não, mas dá pra você simular algumas coisas, sabe? Tipo, dá pra você simular um pouco essa luz de holofote e tal. Montar, às vezes, uma ceninha no Blender, no 3D que a gente tem. No Blender sem frescura pra gente. Você sabe, né, o que eu quero dizer. Tem que puxar. Se você quer chegar num nível de Magic, tem que puxar. Essa direção de arte, ela vai funcionar pra várias outras coisas. Lembrando isso que eu tô falando. Eu tô sendo muito criterioso porque você falou Magic e realista. Então, eu tô focando exatamente no que você falou. Eu não tô falando que sua arte é ruim de forma alguma. Acho que dá pra você conseguir vários trabalhos desse jeito. Mas é uma direção de arte diferente. Você tem alguns vícios de pintura que claramente é um tipo de vício de pintura que é alguém que provavelmente fez muita fanart de... Eu não sei, eu não vi teu portfólio completo, né? Mas fanart de LoL, esses jogos muito saturado, e aquele desenho bem estilizado, né? Tem muito dessas características. Magic é um outro passo, assim, sabe? Enfim. Mas parabéns aí, de qualquer forma. Continue estudando, tem que estudar fundamento, tem que fazer mais pinturas de natureza morta, né? Still life e tal. E vai que vai. Beleza? Acertou em cheio? Mano. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer. E embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal, que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.